Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise dos dividendos do Banco ABC Brasil, trazendo um histórico, uma projeção de dividendos e também os preços teto para essa empresa. E detalhe, já é atualizado com os resultados do quarto trimestre de 2022, ok? Bom, no momento que estou gravando esse vídeo aqui, a cotação das ABCB4, as ações preferenciais do Banco ABC, estão sendo cotadas a R$ 17,56. Na parte do meio aqui do gráfico, nós conseguimos ver esse crescimento de dividendos com o passar do tempo, desde 2007 até os dias atuais, com uma queda expressiva apenas no ano de 2020. Por quê? Porque os bancos foram limitados na quantidade de dividendos que eles poderiam distribuir naquele ano. Ok? Bom, e na parte de baixo aqui da tela nós temos algumas informações bem interessantes, pegando os últimos 10 anos, de 2013 a 2022. Por exemplo, se você tivesse comprado lá no início de 2013 as ações, você teria pagado mais ou menos R$ 13,55, sendo que durante esses 10 anos ele pagou um total de R$ 9,23 por ação. Ou seja, em 10 anos, basicamente retornou mais de 68% de todo o investimento que você fez nele apenas em dividendos. Quando que esse banco costuma anunciar e provavelmente pagar também dividendos? Nos meses de junho e dezembro, ok? Segundo o mapa do dividendo inteligente produzido pelo AGF+. E agora nós temos o histórico de dividend yield, que é basicamente o quê? O total de dividendos que o banco distribuiu naquele ano em relação à cotação das suas ações. Podemos ver que em todos os anos, desde 2007, o Banco ABC sempre distribuiu dividendos, variando bastante o seu dividend yield, desde 1% em 2020, que distribuiu pouco devido ao que eu já falei anteriormente, até na casa de 8%, até quase 9% ali em 2015. Ou seja, numa média, nós podemos pegar aqui, ó, uma média de 5,79%, ele sempre foi um bom pagador de dividendos com crescimento. Aqui nós conseguimos ver bem certinho esse acompanhamento que a cotação tende a ter em relação ao lucro líquido do banco. Como nós podemos ver, a maioria das empresas, elas teve uma mergulhada ali em 2020 nos seus lucros, uma crise que acabou prejudicando uma boa parte do mercado brasileiro, mas depois ele recuperou com força. E como nós podemos ver, as cotações no curto prazo podem até variar e parecer que não vão acompanhar o lucro, mas no longo prazo tendem a acompanhar sim. E quanto maior essa defasagem em relação ao lucro e a cotação, tende a ser uma oportunidade melhor de comprar as ações. E é o que está acontecendo agora nesse momento. A cotação está caindo, enquanto que o lucro está se mantendo estável ou até crescente. E agora, qual teria sido a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos, caso você não considerasse os dividendos? Sua rentabilidade seria de basicamente 82%, que não é uma rentabilidade ruim, mas não é aquela rentabilidade que salta aos olhos, assim, de uma empresa que a gente espera que entregue grande crescimento e dividendos no longo prazo. Mas, como eu acabei de falar, dividendos, se a gente considerar os dividendos, essa rentabilidade salta de 82% para 178%. Agora sim, uma rentabilidade muito mais interessante. E qual teria sido a sua rentabilidade real, ou seja, acima da inflação? Nesses últimos 10 anos, que acaba sendo mais interessante para nós, que é o longo prazo de fato, o Banco ABC rendeu cerca de 21% acima da inflação. Ok? E agora a simulação. Se você tivesse investido R$1.000 todo mês nos últimos 10 anos, ou seja, do início de 2013 até o final de 2022, esse aqui teria sido o seu resultado. Basicamente, você teria tirado dinheiro do seu bolso num total de R$120 mil e você teria recebido quase R$46 mil em dividendos e reinvestido esse valor, e o seu patrimônio hoje em dia seria de cerca de R$214,5 mil. Ok? Mas o interessante sempre que eu gosto sempre de observar é que você tirou do seu bolso R$120 mil e o seu patrimônio hoje em dia é de mais de R$214
14 mil reais. Ou seja, quase que dobrou o dinheiro que você colocou de fato no banco, quase que dobrou apenas em rentabilidade. E aqui temos o gráfico bem certinho que mostra para nós como que teria sido essa trajetória, sendo que a linha amarela é o total de dividendos que você acumulou com o passar do tempo, a linha roxa é o desembolso, ou seja, o dinheiro que você tirou do seu bolso, e a linha vermelha é a soma dos dois, que é o seu custo de aquisição. Seria, digamos assim, o seu preço médio. E na parte verde seria o seu patrimônio acumulado, que acompanha logicamente a cotação das ações, e como nós podemos ver, teve até momentos em que ficou negativo em relação ao seu preço médio, mas no longo prazo tendeu a entregar bons retornos. E aqui nós conseguimos ver bem certinho como que foi o recebimento de dividendos ano após ano. Lá em 2013 você teria recebido quase R$288, enquanto que em 2022 teria tido um salto para quase R$14 mil. Sendo que, se nós considerarmos esses 2 anos em específico para fazermos uma comparação, os seus dividendos cresceram em média 47% ao ano, ok? E agora a segunda simulação de R$10 mil, caso você tivesse investido lá em janeiro de 2013. Esses R$10 mil teriam basicamente se transformado em quase R$23 mil, se você tivesse reinvestido todos os dividendos. E para fator de comparação aqui, eu gosto sempre de comparar aqui com os índices inflacionários. Aqui o IPCA teria transformado R$10 mil em cerca de R$18 mil, e o IGPM, que é outro índice inflacionário, teria transformado em quase R$23 mil. Então acabou rendendo acima do IPCA, mas ficou basicamente ali empatado com o IGPM nesses 10 anos. E aqui o mesmo gráfico, caso você quiser olhar com mais tempo, é só pausar o vídeo e olhar. Ok? E aqui a mesma situação com os dividendos. Você teria saltado de R$363 por ano para R$1.525, sendo que você teria tirado do dinheiro do seu bolso uma única vez e depois apenas reinvestido os dividendos, e seus dividendos teriam crescido a uma taxa de mais de 15% ao ano em média. Se você quiser testar o AGF com 30% de desconto por 30 dias, acesse o link no primeiro comentário fixado que você vai ter essa oportunidade, ok? Bom, como eu já falei, cada ação está cotada a R$17,56. Nos últimos 12 meses, o banco pagou R$1,39 por ação, dando um dividend yield de quase 8%. Mas eu gosto sempre de olhar o histórico e também a projeção. E nos últimos 5 anos, considerando inclusive o dividendo de 2020, que foi bem abaixo da média, eu fiz uma média de 98 centavos. E isso, em relação à cotação atual, daria cerca de 5,61%. Ou seja, no pior dos casos, se você quiser receber pelo menos 6% ao ano de dividendos, o máximo que você teria que pagar é R$16,43. Por que eu digo no pior dos casos? Porque esse aqui é um cenário bem pessimista, que eu considerei junto com aquela limitação da distribuição de dividendos em 2020. Se eu não considerasse de 2020 e eu pegasse os outros anos isoladamente, essa média aqui teria sido na casa de R$1,17, R$1,20. Então teria ficado muito mais otimista esses preços tetos. Mas, como a gente quer ter uma previsibilidade e comprar empresas que tenham capacidade de continuar pagando dividendos, mesmo em épocas de crise, eu considerei aquilo lá junto na média histórica aqui. E quanto à projeção de dividendos dos analistas para o ano de 2023, dá um total de R$1,77 por ação. Isso dá mais de 10% de dividend yield em relação à cotação atual. E isso daria um preço teto de 6% de R$29,50, de 8% de R$22,12 e de 10% de R$17,70. Mas, como você já deve conhecer, eu gosto sempre de considerar tanto o histórico quanto a projeção. Por quê? A projeção geralmente acaba sendo mais otimista do que o histórico daquela empresa é de fato. E
o histórico sempre é mais realista. Por quê? Porque como o senhor Luiz Barsi sempre fala, o que foi constante no passado é provável no futuro. Então, eu gosto muito de considerar o passado, por mais que os analistas possam projetar um cenário muito pessimista ou muito otimista. Eu sempre considero o passado nas minhas contas. Então, eu faço uma média entre esses preços tetos aqui que a gente acabou de ver. O preço teto histórico e o preço teto projetivo. E gerando um terceiro preço teto, que na minha opinião é o que eu normalmente costumo seguir. E com base nisso aqui nós temos um preço teto de 6% de quase R$23, de 8% de R$17,22 e de 10% de R$13,78. Sendo que nessa situação aqui, o yield, o dividend yield projetado, digamos assim, do banco, seria de 7,83%. Ou seja, quase 8% ali. A gente pode ser bem realista em afirmar que o Banco ABC tem sim a capacidade de pagar nessa faixa de preços. E eu, basicamente, aqui por perto desse preço teto aqui de 8%, eu me sinto extremamente confortável para comprar ações desse banco, principalmente porque vão distribuir bons dividendos em relação ao preço atual e são dividendos crescentes com o passar dos anos, como a gente viu nos gráficos lá dos primeiros slides. E é claro, é sempre bom avisar que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, ok? Estou trazendo dados aqui para auxiliar vocês, mas sem fazer a recomendação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu vou trazer vídeos toda semana. Inclusive eu vou tentar trazer todos os dias, principalmente agora nessa época de balanço de resultados, para trazer vídeos bem atualizadinhos para vocês. E se vocês quiserem dar alguma sugestão de vídeo ou de empresa, escreve aqui nos comentários. Se vocês quiserem deixar alguma crítica construtiva, também deixa aqui nos comentários, que eu vou ler, vou responder e assim que possível eu vou aplicar aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!